quero convidar você a fechar os olhos. Vamos orar por ele. Vamos orar por nós. Vamos orar pela recepção do nosso coração, a semente que Deus quer plantar na nossa vida hoje. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que agora teremos de ouvir a tua palavra. E eu peço que esta palavra encontre lugar em nossos corações, sejamos edificados por ela, consolados por ela, fortalecidos, orientados, e todo o propósito, Senhor, que tu tens para ela e para nós, para nos edificar. Recebemos com gratidão essa preciosa semente em nome de Jesus. Amém. As crianças já foram todas? Até 3 anos? 6 anos, né? 6 anos, todas já foram? Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém? Amém. Sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Aqui, com os irmãos eu sempre estou, né? Mas é sempre um prazer. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses 3, no capítulo 20. Ô Dai, se tiver King James, alguma King James? Pode ser? Filipenses 3, 20. Isso. Obrigado. Amém? Diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só esse mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez, gente? Eu sei que vocês já oraram por mim, eu gostaria de orar por vocês. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela tua palavra. Eu peço que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações, que o Senhor venha cair sobre nós com o espírito de sabedoria e revelação, que nós venhamos a ter os nossos olhos do entendimento iluminados, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto, ele me chama muita atenção. Eu gosto da versão da King James, talvez a sua versão tenha a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos, mas eu gosto da versão da King James, que ela diz a nossa cidadania está nos céus. Essa ideia de cidadania, a gente tem uma noção dela hoje, né? Claro, você é um cidadão, provavelmente de Contagem, Belo Horizonte, alguns aqui nasceram em algum outro lugar, mas cidadão, hoje em dia, é aquele que nasce em uma cidade, possui uma cidade, um estado, uma nação, certo? Ele tem essa raiz por nascimento ou por naturalização, e ele acaba assumindo alguns papéis de responsabilidade nessa comunidade, nesse local. E é interessante porque na Grécia, ou melhor, em Roma, que teve o conceito grego de cidadania, era algo completamente diferente, ou talvez mais intenso. Eu não sei se você sabe, mas justamente a ideia de cidade foi criada lá na Grécia, algumas centenas de anos antes de Paulo. E é interessante porque o cidadão, segundo alguns pensadores gregos que idealizaram a questão da cidade, por exemplo, o próprio Aristóteles, o cidadão era o centro da cidade. Não físico, claro, mas o coração da cidade residia no cidadão. Tem uma frase de Aristóteles que ele diz que a finalidade do ser humano é ser parte da cidade. Então é interessante que a cultura grega, a cultura romana, ela era muito arraigada à cidade, e a pessoa que morava na cidade ela era completamente responsável pelas decisões políticas da cidade, por definir os rumos da cidade, por cuidar e amar a cidade, proteger a cidade ao qual ele pertencia. Era uma questão muito mais patriota do que a gente vê hoje. E para esse contexto, Paulo ele diz, a nossa cidadania está nos céus. Aquelas pessoas que tinham uma cidade a qual elas habitavam, elas tinham uma ideia de cidadania que elas tinham que seguir. Essas pessoas ouviam, ei, por mais que você deva se importar, sim, com a cidade com a qual você nasceu, a cidade que você vive, a cidade com a qual você mais deve se importar, a pátria para a qual você mais deve olhar é a sua pátria que está nos céus. Era essa a ideia que Paulo queria trazer, muito mais importância. Volta um versículo para mim, coloca no 3:19, por favor. É interessante porque... outra parte, isso.
É interessante porque o versículo 19, ele termina falando, ele está falando sobre algumas pessoas que têm uma postura errada, uma postura que mostra uma preocupação excessiva com a terra, e ele termina, eles se preocupam apenas com o que é terreno, mas, versículo 20, ou no entanto, a nossa cidadania é dos céus. Então ele vem estabelecer um contraponto, uma comparação. Enquanto todos andam se preocupando somente com o que é terreno, a cidadania de vocês está nos céus. Ou seja, os olhos de vocês, o trabalho de vocês, a importância que vocês devem dar é para as coisas que estão lá, porque lá está a cidadania de vocês. E eu acho interessante porque tanto naquela época quanto hoje, talvez aqui no Brasil um pouco menos, mas em outros países a cidadania é algo que define tanto os seus direitos quanto os seus deveres. Como assim? Aqui no Brasil a gente tem uma política mais branda quanto a essa questão da cidadania, mas tem países onde se você não for um cidadão, você não tem direito, por exemplo, a serviços de saúde emergenciais, você não tem direito, por exemplo, à segurança pública, você não tem direito à justiça. Aqui no Brasil a gente, me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem uma política mais branda quanto a isso. Mas naquela época a pessoa só poderia ter os privilégios que a cidade tem a oferecer se ela tivesse uma cidadania em dia. E para ter uma cidadania em dia, ela precisaria atender aos requisitos e cumprir os deveres de um cidadão. Você cumpre os deveres e recebe os direitos. Faz sentido isso, né? Era assim. E eu imagino que Paulo, quando ele dizia isso, a cidadania de vocês está no céu, ele queria justamente estabelecer essa relação. Da mesma maneira que ser um cidadão do céu traz os seus privilégios, traz os seus direitos, né? Eu lembro de uma pregação que há pouco tempo meu pai trouxe aqui, falando sobre os poderes do mundo vindouro, que nós temos provado dos poderes do mundo vindouro. Cara, isso é um privilégio de um cidadão do céu. Provar do Espírito Santo, ter um gostinho da era que está vindo, isso é um privilégio de um cidadão do céu. Mas nós também temos deveres, como cidadãos do céu. E é justamente sobre alguns, eu não poderia listar todos aqui, mas alguns deveres de um cidadão do céu, eu gostaria de trazer hoje. Mais especificamente, formas com que um cidadão do céu deve se portar, como ele deve se relacionar com 3 coisas. A gente vai trabalhar com 3 coisas, que é como um cidadão do céu se relaciona com o mundo, como ele se relaciona consigo mesmo e como ele se relaciona com o céu. E para isso, eu gostaria que a gente analisasse a vida de um homem que eu considero que foi um cidadão do céu, bem-sucedido. Não é puxando o saco porque é meu xará, mas eu gosto muito de como Daniel se portou no tempo dele. Eu não sei se você sabe, mas Daniel, ele era um israelita por nascimento, um judeu, que na época não tinha esse nome, um hebreu, e ele, sendo um israelita, ele tinha os seus costumes, mas foi tirado da sua terra, por causa da empreitada da Babilônia, né, aquela questão toda do exílio. Ele foi levado para a Babilônia, mas ao contrário da maioria do povo, ele foi selecionado com alguns outros jovens para serem parte da corte do rei. Jovens selecionados por nobreza, por aptidão. Eles foram selecionados, tirados da terra deles, colocados dentro da corte do rei, da onde? Da Babilônia. E eu não sei se você sabe, da mesma forma que Jerusalém, a cidade de onde eles foram tirados, é um símbolo do céu, assim também, a Babilônia é um símbolo do sistema mundano caído que está surgindo, que vai se intensificar cada vez mais, quanto mais o fim se aproximar. Todo mundo entende isso, amém? Então, da mesma forma que Daniel era um cidadão de Jerusalém, que vivia como um peregrino em terra estranha na Babilônia, nós hoje vivemos como peregrinos em terra estranha, tendo a nossa cidadania em outro lugar. Como nos portarmos? Como vivermos? É sobre isso que eu gostaria de falar. E a primeira coisa, como um cidadão do céu, ele se comporta, ele se relaciona com o mundo. É interessante porque os judeus, né, eles sofreram vários exílios ao longo da história deles. Certo? Desde o princípio ali no Egito, depois na Babilônia.
com a dominação do Império Romano, que não foi bem um exílio territorial, mas um exílio cultural, depois a diáspora, espalhados por todo o mundo, e só voltaram quase 2 milênios depois, agora, no século passado, para a terra que é de direito deles. Então é interessante pensar que os judeus, eles sempre foram, por natureza, peregrinos. Desde Abraão, peregrinos. E é legal porque os judeus, eles têm uma postura que normalmente é muito incômoda. Os judeus, eles são impermeáveis. Fala comigo, impermeáveis. O que acontece? Em qualquer lugar que eles estejam, os judeus não se misturam. É legal, é interessante, porque uma das coisas que fez com que eles sobrevivessem por tanto tempo, mesmo sem ter terra, é justamente porque eles eram fiéis aos costumes e tradições. Você pode ver, você pode chegar em qualquer lugar do mundo, se tem algum judeu, ele pode andar com a camisa de time do Galo, ou do Cruzeiro, enfim, eu não vou trazer isso aqui agora, pode andar com camisa de time, bermuda e chinelo. Se você perguntar para ele vai se identificar como um judeu, porque ele vai estar com kipazinho na cabeça, ele vai se identificar como um judeu. Existe essa característica forte neles. Eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer situação, eles vão ter a sua raiz em algum lugar ali. E assim também era Daniel, ele e os seus amigos que foram levados, em meio a todo um contexto. Sabe, a Babilônia, ela era conhecida por dar aulas, treinamentos, né, que esse, inclusive, Daniel passou, sendo preparado para participar da corte, e nesses treinamentos eles ensinavam a cultura babilônica. Da mesma forma, hoje nós somos constantemente incentivados, direto ou indiretamente, a vivermos de acordo com a cultura de hoje em dia. Não é verdade, irmãos? Constantemente. Nós somos expostos, e isso desde a mais tenra idade. A gente conversava sobre isso quando a gente estava indo buscar a minha tia, que como as crianças hoje em dia elas são suscetíveis, porque não é que o problema seja a tecnologia em si, porque é um tempo diferente, as crianças já não têm mais como brincar na rua, é ok que elas se envolvam com a tecnologia. O problema está que nessa tecnologia, que não é necessariamente boa ou má, pessoas ruins, mal intencionadas, colocam conteúdos muito perigosos que os pais não se importam em olhar, deixam passar sem filtro e de repente as crianças estão completamente criadas, não pelos pais. O problema não está na tecnologia, o problema está no que passa pela tecnologia para o seu filho, para o seu irmão, enfim, e você não olha e você não considera isso, e de repente o seu filho está sendo criado por outra pessoa dentro da sua casa. Isso não acontecia anos atrás, não acontecia, e a tendência é isso se intensificar cada vez mais, e nas coisas pequenas, nós temos nos tornado tão parecidos com o modo de pensar, o modo de agir, dos tempos de hoje, que a gente nem percebe mais a diferença. Eu não sou, talvez, a pessoa mais imparcial para falar sobre Instagram, mas você já parou para pensar que a marca do sistema do anticristo é justamente o amor a si mesmo? E nós temos uma página na internet, a gente tem uma câmera no celular voltada para nós mesmos, onde nós tiramos fotos para postar numa página na internet, simplesmente para as pessoas curtirem e comentarem sobre como nós somos incríveis. E a gente lota essa página. E simplesmente as pessoas gastam energia com isso, e a única moeda de troca é um coração. E as pessoas gastam o seu tempo, sua energia, suas emoções, para ganharem um coração, um joia. Tipo assim, se isso não é a cultura do amor a si mesmo, arraigada lá no fundo do nosso interior, e me entenda, eu não estou dizendo para você sair do seu Instagram, não é isso, mas para que você entenda, e para que eu entenda, como no mais simples ao mais profundo, nós estamos completamente imersos nisso, e como Daniel podia, em meio a tudo isso, continuar sendo um bom judeu, continuar sendo um bom israelita, um bom cidadão de Jerusalém. Não era se afastando, se tornando um alienígena. Ao contrário, a Bíblia vai dizer que Daniel era doutor em toda a cultura e costumes da Babilônia. Se tornar um alien não é a solução. Não é sobre você sair de tudo e você se esconder do mundo, usar um papel alumínio na cabeça. Não é isso. Você pode e deve,
Nós podemos e devemos conhecer e nos aprofundarmos na cultura do nosso tempo, mas qual era a diferença? É que Daniel, ele sabia quem ele era e tinha sua identidade firmada em Deus. E ele não deixava se contaminar. Essa é a grande sacada aqui, contaminação. Eu posso estar ao redor, mas aquilo nunca pode entrar em mim. E é interessante que isso é mostrado lá em Daniel 1, no versículo 5. Se puder abrir, por favor, Dai. Daniel 1, no versículo 5. Vai falar de quando o rei, ele designa uma quantia de alimento diária para eles. Olha a postura de Daniel diante disso. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, só um parênteses, 3 anos, sendo completamente doutrinados na cultura e nos costumes da Babilônia. Próximo. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Próximo. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. Próximo. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Baal proteja a sua vida, ou Bel proteja a sua vida. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Próximo. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia aquele mordomo advertiu Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias do rei. Opa, está meio baixo. E trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. E passados os 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Se der para abrir um pouquinho, está meio abafado. Gente, é muito legal isso, porque se você for olhar, a mesma estratégia usada por esse mordomo do rei é usada pelo mundo hoje para tentar nos convencer a nos contaminarmos com as coisas do mundo. Ei, vocês vão ficar mais fracos do que os outros. O sistema com o qual a gente vive, com o qual a gente lida, ele faz de tudo para nos mostrar que sem aquilo ali, a gente não vai conseguir. E faz sentido. Eu não sei se você sabe, mas a proteína, o carboidrato em abundância, eles são necessários para alguém que tem uma rotina de atividade física manter a sua saúde, é simples. Gente, com folha ninguém sustenta não. E Daniel, ele olha para aquilo ali, e ele diz: não é das suas iguarias que vem o meu sustento. Deus sustentou Daniel. Deus fez com que, apesar da abstinência de Daniel, daquelas iguarias, ele se tornasse muito mais forte contra a lógica humana. Aquele mordomo não lidava com isso de hoje, era diariamente que chegavam novos jovens. Ele sabia muito bem que era necessário que eles comessem daquilo, mas o peregrino, ele não vive de acordo com as leis dessa terra, ele vive de acordo com as leis do céu. Então, no momento em que ele vê aquelas iguarias, ele diz: no meu coração está determinado, eu não vou me contaminar. Ah, mas você vai ficar mais fraco. Não importa. É o meu Deus que me sustenta. É o meu Deus que me sustenta. Então hoje nós vemos propostas. E eu não estou nem falando necessariamente de pecado.
Eu estou falando de um estilo de vida que todo mundo diz: se você não fizer isso, se você não alcançar tanto, se você não chegar em tal lugar, você não vai ser como os outros, você vai ficar mais fraco, você vai sofrer alguma pena. Mas você olha e diz: eu não vivo de acordo com as leis desse mundo. Pode até ser que seja verdade para aqueles que vivem de acordo com esse mundo, mas eu vivo de acordo com o céu. Eu sei que o meu sustento vem do céu, eu sei que a minha força vem do céu, então é do céu que eu vou receber, não me importa. A grande questão é saber de onde vem o seu sustento, e a quem você deve, e a quem eu devo obediência. E ter um firme propósito no coração: eu não me contamino. Eu posso estar cercado, mas eu não me contamino. Eu posso estar rodeado, eu posso até conhecer, eu posso até viver diariamente, lidar diariamente com isso. Daniel nunca fugiu disso, mas em seu coração ele tinha um firme propósito: eu não me contamino. Amém? Que esse seja também, irmãos, o nosso coração. Não tenha medo das ameaças, dos aparentes problemas. Sabe, para mim, e de novo, eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Não é pecado ter Instagram, de maneira alguma. Mas para mim, quando eu falei que eu vou sair do Instagram, o tanto de gente que eu ouvi falando: ah, mas você vai virar um ET, ninguém mais, você vai sumir do mundo. Até hoje tem algumas pessoas que chegam assim: ah, você não tem Instagram e tal, não sei o quê. Mas foi um propósito meu, e não necessariamente, de novo, é pecado, mas foi um propósito meu. E gente, eu vou te falar, eu não morri, estou vivo, tem 2 anos aí, eu estou vivo, posso voltar um dia, mas eu quero dizer que eu estou vivo, gente. O mundo, ele faz de tudo para que a gente ache que aquilo que é pequeno na nossa cabeça seja essencial. Ele faz de tudo para que a gente pense assim. Você precisa disso? Não, você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo. O resto é resto. Amém? Amém. Então, como o cristão lida com o mundo? Paulo, ele vai dizer em Coríntios, se eu não me engano, ele diz que aqueles que usam do mundo, que eles vivam como se não usassem dele. Como assim? Ele não diz para que você deixe o mundo, nem Jesus disse isso, mas ele diz como se não dependessem. Porque apesar de eu estar aqui, apesar de eu viver pelo mundo, não é do mundo que eu tiro o meu sustento, é do meu Pai que está nos céus. Jesus, ele deixou um padrão. O Sermão do Monte, ele é um padrão de comportamento para o cristão. Da mesma forma que para os judeus era o Pentateuco, era a lei, o cristão hoje deve basear o seu comportamento no Sermão do Monte. Quem diz que Jesus não deixou lei está muito enganado. Como ele mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para tirar nenhuma vírgula. Então, leia o Sermão do Monte, ame o Sermão do Monte, deixe que o Sermão do Monte te examine, que você veja. Toda vez que eu leio, eu vejo o quanto que eu ainda não sou crente. Porque é tanta coisa que Jesus deixou para a gente. E lá no final, ele termina dizendo como deve ser a relação do cidadão do céu, do cristão, do filho do Pai, com o mundo, com as coisas do mundo, com o sustento. Ele diz: se vocês veem as andorinhas, elas não plantam, elas não semeiam, e ainda assim elas comem. Se vocês veem os lírios, eles não tecem, e ainda assim eles se vestem. Será que o Pai de vocês que está nos céus, ele não considera muito mais vocês do que as andorinhas e do que os lírios? Então o que ele ensina? A você ficar passivo esperando Deus entregar? Não, ele diz: então buscai primeiro. Não é sobre simplesmente confiar que Deus vai fazer qualquer coisa e ficar passivo. É sobre entender que vale mais trabalhar para o reino do que correr pelas suas próprias coisas. Porque é de Deus que vem o sustento. Esse é o padrão do cidadão do céu. Amém? Então, como o cidadão lida com o mundo? Sendo impermeável. Ele não deixa que as coisas do mundo contaminem o seu coração e sabe que, de fato, o seu sustento vem de Deus. Amém? Mas tem outra coisa. Como o cidadão do céu lida consigo mesmo? Eu queria que a gente voltasse, se eu não me engano, é para o versículo 11. Do capítulo 1. Não, 11 do capítulo 1 de Daniel. Não, um pouco antes, vai para o 9, deixa eu ver se é. Antes. Peraí que eu vou achar aqui.
é o que fala sobre os nomes deles. Se alguém achar aí, pode me dar um soprinho. É o versículo 6. Versículo 6. Isso aí mesmo. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé meu socorro. Próximo. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel proteja a sua vida. Só até aqui. Bel, para quem não sabe, ou Baal em algumas traduções, era uma das entidades, uma das divindades, dos babilônicos, certo? É legal porque... Não é legal, é horrível, né? Porque o rei da Babilônia, ele tinha esse costume. Na verdade, vários reis ao longo da história faziam isso, assim como José teve seu nome mudado para Zafenate-Paneia. Os reis, quando tinham alguém de outra terra vindo para sua corte, eles colocavam um nome condizente com a cultura da sua terra. E Daniel não foi diferente. Ele virou para Daniel, na verdade, o chefe dos eunucos virou para ele e disse, não, eu não vou deixar que você tenha na corte do rei um nome que remeta à sua divindade. Eu vou mudar o seu nome. E agora você vai chamar Beltesazar. Não mais Deus é meu juiz, Yahvé é meu juiz. Agora vai ser Baal te proteja, ou Bel te proteja. E pensando nisso, é interessante, porque hoje algo parecido acontece. O problema aqui é que, ao contrário de hoje, que 1000 pessoas podem ter o mesmo nome, 1000 pessoas podem... tem o nome da moda, né? Tem uma hora que todo mundo é Mateus, aí tem outra hora que todo mundo é Enzo, aí tem uma hora que... Isso é legal, hoje em dia, nome, na maioria das vezes, não é dado com tanta importância para significado, mas naquela época o nome tinha um grande peso. O nome era dado de acordo com alguma situação que a família vivesse no período do nascimento do filho. Era dado de acordo com características que aquela pessoa carregava, principalmente se não fosse um nome natalino, um nome que a pessoa recebeu quando ela nasceu. Certo? Então, nesse caso aqui, esse nome definiria em muito a identidade de Daniel. Em um primeiro lugar, já mostraria a quem agora deveria ser a sua fidelidade. Não mais Deus é seu juiz, mas é Bel que te protege. O que estava acontecendo ali? O chefe dos eunucos queria abalar a identidade de Daniel, mudando o seu nome. Mudando o seu nome. Mas é legal, porque no capítulo 10, no versículo 2, anos depois, Daniel já não era mais um jovem. Daniel já tinha visto reis e reis passarem. Olha como é que ele diz: eis que naqueles dias, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Anos. Como ele ainda se chamava? Daniel. É legal porque muitas vezes quando se dá um apelido para alguém, eu lembro que eu tinha um contexto social, um círculo de amigos em que deram, quando eu cheguei no círculo, tinha um cara lá que ele só chamava de baiano. E ele não era baiano, eu não sei nem por que eles deram esse apelido para ele. Eu sei que chamavam o cara de baiano. Eu quero dizer que eu conheço esse cara tem alguns anos e até hoje eu não sei o nome dele. E eles não falam o nome dele. E a maioria não sabe o nome real dele e ele se identifica como baiano. De tanto que ele ouviu isso a vida toda, hoje ele prefere ser chamado de baiano do que pelo nome real dele. Eu não sei se tem alguém aqui que tem essa relação, mas tem gente que apega no apelido de uma forma que não larga mais. E eu imagino se você tem o seu nome mudado, se você está num lugar onde todos os dias, todas as pessoas chegam para você, ei Beltesazar, ei Beltesazar, ei Beltesazar, por anos e anos e anos a fio. Você é chamado por um nome. Eles te colocam uma identidade. E de repente a gente vê, anos depois, ele olha para si mesmo e ele diz, Daniel. Daniel não deixou que as vozes externas abalassem a sua identidade em Deus. Ele tinha a sua identidade firmada naquilo que ele recebeu lá em Jerusalém. A sua identidade, assim como a nossa nacionalidade, a nossa cidadania, constando ali no nosso RG, nossa unidade federativa, vem junto do nome, vem junto de um número que nos identifica, assim também a cidadania dos céus está totalmente relacionada à nossa identidade. Daniel entendia a sua identidade.
não importa o quanto falassem, não importa as vozes, Daniel sabia que eu sou Daniel. E nós vivemos hoje uma crise de identidade generalizada. Quem sou eu? Eu sou talvez o que eu faço para Deus, eu sou talvez o que as pessoas dizem de mim, né? A gente falava do Instagram aqui, muitas vezes, ou quantas vezes o Instagram define tanto a identidade, não só o Instagram, o que as pessoas falam, importa tanto para a gente, o que o mundo diz. O mundo diz que você só é algo se você atender a esse requisito. Ou seus pais disseram, ou sua família disse, ou um amigo disse, enfim. Quais são as vozes que você tem deixado que te façam esquecer da real identidade que Deus colocou sobre você e sobre mim? Existe uma voz falando do céu, definindo quem a gente é, ou tentando definir quem a gente é. Ele nos dá um nome, Ele nos chama pelo nome, Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá um propósito. Só que qual é o problema? É que nós muitas vezes damos mais ouvido às vozes daqui do que às vozes de lá. Eu penso que muitas vezes a voz de Deus é como uma voz constante de baixa frequência. Já viu onda de rádio? Mais ou menos isso. É como se ela estivesse ali, constante, mas ela é baixa. Ela é facilmente abafada. Facilmente abafada. Não é que ela parou de falar, é que muitas vezes nós deixamos de ouvir. Como se a mãe, no meu caso, né? A mãe estivesse chamando e você está lá com o fone de ouvido. Não é que ela não esteja falando, é que nós somos muito difíceis de ouvir. Só que Daniel, ele não deixou isso entrar. A impermeabilidade que a gente falou antes também servia para a sua identidade. Ele sabia que no final das contas ele tinha um Deus, e que esse Deus era quem o justificava. Era esse Deus que o guardava, e não Bel. Daniel sabia. Nós devemos saber também. Aquele texto que diz assim que nós somos transformados de glória em glória. Glória no grego é doxa. Doxa significa também opinião. É como se Deus ele liberasse decretos sobre nós. É como se a glória dele, a qual nós nos expomos, ela falasse também e mudasse também a nossa identidade, de maneira que cada vez que nós nos expomos à glória, nós nos tornamos um pouco mais parecidos com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não é à toa que é isso que nos transforma. Nós somos transformados. Nós mudamos de forma à medida que nos expomos à glória. Porque a glória é a gente se expondo àquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus pensa sobre nós e deixando que isso nos molde. Daniel se expunha a Deus. Ele deixava que a opinião de Deus o moldasse. E por isso a identidade dele estava firmada. Então, como ele se relacionava consigo mesmo? Ele sabia a sua identidade, independente das vozes que o cercavam. Amém? Mas tem uma terceira coisa. Sim, claro, quase que eu esquecia. É interessante também, porque não somente para o que é ruim, muitas vezes tentavam falar sobre Daniel. Talvez uma das maiores, acredito eu, tentações que Daniel viveu tenha sido com orgulho. Abre comigo no capítulo 5, versículo 14. Diz assim, isso aqui é um rei falando com Daniel, um rei ímpio. Ele diz assim: ouvi dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses habita em tua pessoa, que em ti se acham a luz, o conhecimento, a extraordinária sabedoria. Pois bem, os sábios e os adivinhos e vários místicos acabaram de ser trazido às pressas à minha presença, para lerem a inscrição que está na parede e me desvendarem o seu correto sentido, mas não puderam dar-me interpretação dessas palavras. No entanto, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, portanto, se puderes ler essa inscrição e me esclarecer quanto à sua correta interpretação, serás vestido de púrpura e terás um colar de ouro em teu pescoço e serás nomeado ao posto de terceiro em importância do meu governo. Só até aqui. Olha o nível das propostas que o rei fazia. O rei olhou para Daniel: olha, eu fiquei sabendo que você é o cara.
Eu fiquei sabendo que em você está a sabedoria e a capacidade de interpretar sonhos, e eu sei que em você está o poder e tal. Encheu a bola do Daniel e disse: se você me der essa interpretação, eu vou fazer isso, isso e isso por você. Olha a resposta de Daniel no versículo 17. Então Daniel, Deus é meu juiz, replicou ao rei Belsazar. Bel protege o rei, que é o significado do nome de Belsazar. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a alguns de teus comensais. Todavia, eu lerei sim para o rei. O que Daniel fez? Ele rejeitou a glória própria. O que acontece é que os presentes eram uma forma de honrar alguém que tinha algum mérito. Por que Daniel rejeita os presentes? Porque ele sabia que, na verdade, tudo aquilo que tinha sido entregue a ele tinha vindo do Espírito de Deus que habitava nele. Então ele diz: fica para ti os seus presentes, eu não preciso. Eu não preciso, mas talvez, tantas vezes, e isso aqui não era uma opinião só desse rei, a mãe do rei fala para o rei, e o rei fala para Daniel. Daniel era conhecido, mas em todo momento ele dizia: não, é pelo Espírito do meu Deus. É por Ele. Como diz Coríntios: porque você se orgulha, ó homem, como se tivesse alguma coisa, sendo que tudo vem de Deus, é dom de Deus. Porque você se orgulha, como se fosse você que conquistou. O maior risco que nós enfrentamos, às vezes não é nem ter o nosso nome depreciado, ter a nossa identidade rebaixada, talvez seja nos elevarmos a um nível em que a gente se esqueça de quem a gente realmente é, falhos, dependentes de Deus a todo momento. Nós vivemos numa geração onde muitas vezes querem nos tornar melhores do que realmente somos, mas é na fraqueza que habita a força de Deus. É em ser vasos de barro que nós podemos ter o tesouro em nós e exercer a excelência do poder. Então Daniel entendia isso, ele diz: fiquem para ti os seus presentes. Assim também o cidadão do céu, ele olha para todo mérito, para toda recompensa, e ele diz: não vem de mim, então fica para ti. Fica para ti. A minha identidade está nos céus. Amém? E para finalizar, como o cidadão do céu lida com o céu? Toda cidadania está relacionada ou a uma naturalidade, no sentido de nascimento, ou a uma habitação, alguém que vai morar naquele lugar. Daniel, ele tinha nascido em Jerusalém. E nós, eu acredito que nos assemelhemos mais a cidadãos por naturalização. Nós tivemos a nossa cidadania comprada, vamos colocar assim. Mas, de qualquer forma, a cidadania, ela pressupõe algum tipo de habitação. Eu moro naquela cidade, eu sou cidadão daquela cidade. Ainda mais no contexto greco-romano. Por quê? Porque o cidadão era aquele que ajudava e queria beneficiar a cidade de alguma forma, iria trabalhar pela cidade. Certo? Daniel, abre comigo no capítulo 6, versículo 10. Daniel, ele entendia isso. Apesar dele estar, assim como nós estamos, impossibilitados de achegarmos a Jerusalém, ele não se deixava esquecer da cidade que ele amava. Olha só, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, o seu Deus. Daniel, e é muito interessante, são parênteses, porque eu acho a construção desse texto maravilhosa. Porque tinha acabado de sair um decreto do rei dizendo que qualquer pessoa que orasse para qualquer outro Deus que não fosse o rei, ele deveria ser morto, jogado na cova dos leões. E é legal que diz assim que saiu o decreto do rei, Daniel foi para o seu quarto e orou. É como se ele dissesse: então o rei disse isso, beleza, e a vida segue normalmente. Como eu disse, ele não era abalado pelas leis dessa terra, ele se movia pelas leis de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando ele para olhar, ele abre a sua janela e ele olha para onde? Jerusalém. Um risco que todos nós corremos é viver uma vida
cristã, até bonitinha, com a devoção até legal, mas a gente perde o nosso foco de visão daquilo que está por vir. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse uma terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, ele andou por uma terra estranha, indo para a terra da promessa, e diz que quando ele chegou lá, na terra da promessa, ele tratou aquela terra como se fosse estranha. Ele entrou na terra prometida, ele montou a sua tenda, e ele disse: eu não estou em casa. Por quê? Segundo o autor dos Hebreus, porque ele aguardava uma cidade melhor. É muito perigoso para um cristão montar a sua casinha na terra estranha. É muito perigoso para um cristão se ajoelhar para orar, perdendo o foco de Jerusalém. Daniel, ele até se ajoelhava, mas ele se ajoelhava olhando para a cidade do seu amor. Ele se ajoelhava olhando para aquilo que ele tinha saudade. Não deixemos que a nossa vida cristã, ela se torne ausente da esperança de uma cidade que está vindo, da esperança de uma habitação que nós vamos ter. Ei, não é aqui, não é o fim. Não é o fim. Tem um lugar melhor, tem uma cidade que tem alicerces magníficos. Eu imagino Abraão olhando para toda aquela extensão de terra e ele falando: não é suficiente. Eu imagino que em algum momento, o mesmo Deus que tinha sentado para jantar com Abraão, mostrou para ele toda a glória da cidade que estava por vir. Ele disse: eu conheci algo muito melhor, já não me atrai mais, já não me faz bater o coração mais forte. Eu conheci algo muito melhor. Eu aguardo a cidade que tem fundamentos. Tem um salmo que, particularmente para mim, ele é um salmo muito bonito. Salmo 137, se puder abrir para mim. Enquanto abre, Daniel não somente orava olhando para Jerusalém. Daniel, no capítulo 9, não precisa abrir, só se você quiser, claro. Ele vai entender, lendo a palavra, lendo a profecia do profeta Jeremias, entender que tinha se cumprido 70 anos a qual Deus tinha prometido para o exílio, ou seja, era hora de voltar para casa. Mas não voltou. Como assim? Deus, não aconteceu nada ainda. A gente está na hora já passou da hora. Diz que ele se ajoelha e ele se põe a orar. Qual é a nossa postura? A Bíblia diz lá em Pedro que nos últimos dias iam se levantar caluniadores e eles diriam: onde está a promessa? Porque desde que os pais morreram está tudo igual. Ou seja, não mudou nada. Cadê esse Jesus que vai voltar? 2000 anos já se passaram. E aí ele diz: mas vocês não sabem que para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como um? Será que vocês não sabem? O dia dele não vai demorar. Assim como ele disse para Abacuque: a promessa vem, é certa, ainda que demore, espere. Ou seja, Deus nunca disse que não ia demorar, mas ele nos disse para esperar. Quando Daniel percebeu que o tempo estava passando, ele se pôs de joelhos e ele disse: Deus se lembra da sua promessa. Mas hoje nós não vemos os cristãos fazendo isso. Muitas vezes reclamamos da demora. E sim, eu tenho saudades, e eu sei que você também. Mas diante disso, qual que é o nosso posicionamento? Eu me ajoelho, eu olho para a cidade que eu anseio, eu olho e eu peço: Deus, vem depressa. Deus, vem depressa. Deus, eu anseio. Olha o que diz o Salmo. Junto aos rios, lembrando que a Babilônia é um símbolo dessa terra e Jerusalém, um símbolo do céu. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas.
Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Pegue-se a minha língua ao céu da boca, se eu não me recordar de ti, e se eu não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Só até aqui. As pessoas olham, eles estão num estado de profunda tristeza, e eles dizem: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que minha mão atrofie. Literalmente isso. Se eu me esquecer de ti, que eu fique mudo. Jerusalém, se eu não tiver você com a minha maior alegria, que eu seja maldito. Tem noção disso? O nível de amor que essas pessoas tinham, o nível de saudade que essas pessoas tinham. Jerusalém, eu não me esqueço de você. Ou seja, eu não vou deixar que o cotidiano da vida na Babilônia me faça esquecer da cidade em que eu tenho meu prazer, do lugar que eu quero chegar. Eu não me esqueço de você, Jerusalém. Eu não me esqueço, eu sei que você é o motivo da minha alegria. E nós, será que temos nos esquecido? Diz a Bíblia que quando foi dada a ordem de voltar para Jerusalém, muitas pessoas preferiram ficar na Babilônia, porque lá, está dizendo que é para eu acabar, porque lá eles tinham as suas casas, o seu conforto. Será que nós temos nos tornado tão confortáveis aqui, que temos deixado que o nosso coração se esqueça? Será que, assim como eles dizem, Jerusalém é a maior das nossas alegrias, está acima das nossas maiores alegrias, será que lembrar de Sião, pensar naquele dia em que nós o veremos face a face, será que isso realmente mexe conosco da forma que deveria? Ou será que isso é só uma promessa distante? Será que isso é só mais um assunto tratado na igreja, mais um tema para músicas? Eu quero ser dessas pessoas que dizem: ah, Jerusalém, eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço, eu ando nessa terra como numa terra estranha, mas eu sei de onde eu venho, e eu sei para onde vou, e eu sei onde eu quero estar. Eu sei. Eu gostaria de convidar para ficar de pé. Amém. Amém. Gostaria que a gente orasse. Amém? Feche seus olhos, se puder. Eu gostaria que nesse momento você tirasse um tempo para pensar em quanto do seu coração está voltado para Jerusalém. Sabe quanto de você realmente tem se deixado viver? Será que muitas vezes o mundo tem nos contaminado, tem penetrado em nosso coração? Quanto da cultura desse mundo tem nos impactado? Será que nós somos como Daniel, rejeitando as iguarias do rei? Será? Será que nós temos deixado que a nossa identidade seja afetada? Será que nós temos nos lembrado de Jerusalém? Fale com Deus. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, exposto diante de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha estar nesse momento, trazendo ao nosso coração uma saudade do lar, um entendimento de que a nossa pátria, na verdade, está nos céus. Está nos céus, nós não somos daqui, nós somos peregrinos em uma terra distante, mas nós aguardamos aquela cidade, nós aguardamos aquele dia. Espírito Santo nos ensina o padrão de vida, o modo de comportamento de um cidadão do céu, Jesus. Em nome de Jesus, não queremos nos apegar a essa terra, mas queremos ter, Senhor, nos dias que hão de vir, no dia do Senhor, a nossa maior alegria. Senhor, se muitas vezes os banquetes do rei, se, ó Deus, a cultura desse mundo tem entrado e nos contaminado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha nos tornar limpos mais uma vez, e não venha deixar, Pai, que isso venha nos contaminar de novo, antes nos faça impermeáveis para o mundo.
Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mais uma vez falar aos nossos ouvidos o que o Senhor pensa de nós. Deus, faz calar as vozes que falam mentiras, que querem colocar uma identidade falsa. Deus, e fala aquilo que o Senhor tem para falar, nos expõe a Tua glória, a Tua opinião, e faça-nos transformados por ela, Jesus. Em nome do Senhor eu te peço. Deus, nos faz lembrar de Sião, nos faz lembrar de Jerusalém, nos faz, ó Deus, ter saudade da terra, a mesma tristeza que os israelitas tinham em terra estranha, Deus, que essa terra não venha nos satisfazer, mas que em nome de Jesus, Deus, no Senhor, nós venhamos a ter a alegria, Pai. Em nome de Jesus, em Jerusalém, vem estar a nossa alegria, Pai. Que os nossos olhos estejam voltados para aquele lugar, para aquele dia. Em nome de Jesus, reforça, Deus, a nossa cidadania, em nome de Jesus, amém.